Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer atividades do livro de português, tá bom? Da página 89 até a página 94. São poucas questões no decorrer das páginas, a maioria é leitura, então eu vou fazer a leitura e a explicação de vocês, para vocês, página por página, tá bom? Tem algumas questões no final de cada página. Então, ó, aqui tem A e B, aí aqui tem uma perguntinha aqui embaixo. Essa daqui nem tem pergunta. Então, a maioria é mais leitura, tá bom? Só quando chega aqui na página 93 e 94, que são questões. Vou começar a fazer a leitura da página 89. Outras linguagens. A gente está fazendo a unidade 3 do livro de português. E a gente estava vendo as características do elefante, né? Vimos um artigo da internet, vimos do dicionário, vimos da revista, então a gente já se familiarizou bastante com esse assunto. Aqui vai falar de outras linguagens, vai dar exemplos de outras linguagens do texto informativo, outros jeitos de fazer o texto informativo, outra característica deles. Como as ilustrações. As ilustrações no texto informativo é muito importante, porque muitas vezes a linguagem é muito científica, é muito complicada. Então, com uma ilustração, você consegue absorver melhor o que está sendo passado naquele texto. Ó, outras linguagens. Ilustrações científicas. Muitas vezes, o texto informativo pode trazer ilustrações mais técnicas, científicas. As ilustrações científicas também têm o objetivo de divulgar conhecimentos da ciência. Elas representam o que está sendo estudado, uma planta, um animal, etc. Veja a seguir duas ilustrações científicas desenhadas por artistas brasileiros e elaboradas em duas técnicas diferentes. Então, tem a primeira, que é o nanquim sobre o papel, né? Ó, é feito em nanquim. Nanquim é uma tinta preta, tá bom? É o gafanhoto, de Leandro Lopes, em 2007, no nanquim sobre o papel. E embaixo tem a aquarela, que é uma pintura, parece até uma foto, né, de tão bonita que é. Mas é uma pintura bem colorida. A aquarela são pinturas coloridas, tá bom? Arara, de Isaurina Sacrica, sem data. Ilustração técnica em aquarela. O que você achou das ilustrações? Qual chamou mais a sua atenção? Lembra quando que a sua opinião não tem certo e errado? Então, vocês vão colocar aí o que vocês acharam dessas ilustrações e qual que vocês gostaram mais, qual chamou mais atenção. A em preto e branco ou a em colorido? A que tem mais detalhezinhos ou a que parece uma foto? Então, vocês vão colocar aí. B, em sua opinião, que habilidades ou qualidades um ilustrador científico precisa ter? Então, presta atenção. Nessas duas imagens, foi um ilustrador científico que fez. Um ilustrador científico, ele precisa ser realista, tá bom? Ele precisa ser detalhista também, precisa colocar detalhes na sua pintura, precisa colocar o mais próximo do real possível, porque é científico, tá falando exatamente das características de cada animal. Então, não pode ser um desenho figurativo, né? Um desenho que não tenha todos os detalhes precisos para entender aquele texto. Então, essas são as habilidades que um ilustrador científico precisa ter. Na página 90, agora você vai observar outra técnica de ilustração, a xilogravura. Olha que interessante. A xilogravura é uma técnica de entalhar a imagem em um bloco de madeira, passar tinta no bloco e então usá-lo como carimbo para imprimir a imagem. Então, eles pegam uma madeira e eles esculpem o desenho deles na madeira para ficar igual um carimbo, onde eles vão passar na tinta e carimbar. Então, é muito difícil de fazer essa xilogravura. E geralmente elas têm muitos detalhes. Olha que legal, essa daqui é uma xilogravura. Então, imagina, isso daqui é um carimbo. Foi moldado,
foi esculpido em uma madeira e colocado sobre o papel como um carimbo. Conheça a análise e analise uma ilustração feita em 1515. Não existia impressão ainda, né? Não existia impressora para eles só imprimirem o desenho. Então, eles tinham que fazer de uma forma que desse para colocar em vários lugares aquele mesmo desenho idêntico. Então, eles faziam na madeira e eles colocavam nos livros aonde eles quisessem. Essa foi a principal ilustração de rinoceronte durante muitos séculos. Uma estilogravura de rinoceronte de Albrecht Dürer, em Meu Livro das Artes. Olha que bonito que ficou, né? Eu achei o máximo. Assim que era ilustrado o elefante por muitos séculos. E aqui embaixo tem uma fotografia, né? Agora compare a estilografia com a fotografia de rinoceronte. Rinoceronte branco no Parque Nacional Real de Lene, na África. Encontrou semelhanças entre a estilogravura e a fotografia? Quais? Então, você vai colocar aqui embaixo, não precisa ser muito grande, quais as semelhanças da estilogravura para a fotografia. Então, ó, tem o chifre, tem as dobras, os pés, ó, são bem parecidos, as orelhas, os olhos, é bem semelhante um do outro. Lógico que tem diferenças, mas tem bastante semelhanças também. Na página 91 é só leitura, então eu vou fazer a leitura para vocês do Tecendo Saberes. Elefantes da África e da Índia. O gigante que tem medo de abelhas geralmente vive na floresta, que é seu habitat natural. Será que além das florestas e dos zoológicos, ele pode ser visto em outros espaços? Leia para saber. Nos diversos países da África em que é encontrado, o elefante costuma viver nas florestas, mas em algumas culturas asiáticas, como na Índia, os elefantes considerados animais sagrados são encontrados em vilas e em cidades. Então, assim, no meio do povo tem um elefante, porque eles são considerados sagrados na Índia. Então, não sei se vocês já viram o trânsito da Índia, é uma bagunça, é carro, é moto, é vaca, é elefante, tudo no meio do povo, assim, é muita gente. E os elefantes são muito sagrados, eles colocam várias pedras, várias roupas, assim, quem tem um elefante próprio é sinônimo de muita riqueza, muita sorte. Enfim, ó, tem aqui, Elefante e seu cuidador, decorados para o Festival do Elefante em Jaipur, Índia, em 2009. Então, ó, tá vendo? Eles enfeitam bastante. Aqui, ó. Eles enfeitam o elefante. Não que isso seja muito legal, né? Porque, na minha opinião, os animais devem viver livres, fazendo o que eles fazem de melhor, que é viver no seu habitat natural. Mas os seres humanos se acham no direito de usar esses animais para benefício próprio, infelizmente. Ó, hoje, os verdadeiros reis são os turistas. E por isso, no Festival do Elefante, em Jaipur, no Rajastão, a pomba tradicional dá lugar a jogos de polo com elefantes. Então, eles jogam, imagina, o elefante, coitadinho, nem consegue correr direito, e eles jogam polo com o elefante. Polo é quando fica uma pessoa em cima geralmente é do cavalo, né? Mas lá é no elefante. Fica em cima do elefante como se fosse um taco de golfe e eles ficam correndo e tem que bater na bola e é um jogo bem dinâmico assim. Mas deve ser muito cansativo para os elefantes, né? Provas de força entre paquidermes e concursos de beleza elefantinos. Até concurso de beleza tem. E no Brasil? O Brasil tem o primeiro santuário de elefantes da América Latina. Ele fica na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e tem uma área equivalente a 1.500 campos de futebol.
Lá são abrigados elefantes já velhos. Eles vivem cerca de 50 anos. Esses elefantes trabalhavam em circos ou viveram em zoológicos. Lembra que eu falei para vocês que antigamente era permitido ter animais nos circos? Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais. Então, esses elefantes, esses animais que trabalharam muitos anos no circo, foram muito maltratados, eles não conseguem voltar para o seu habitat natural, não conseguem ser colocados de novo na floresta porque eles não têm aquele instinto. Então, seria colocado para morrer praticamente. Por isso que eles são colocados em ambientes especiais, como esse santuário dos elefantes aqui. E os que viveram em zoológico também, eles não, principalmente quem já nasceu no zoológico, porque eles não têm aquele instinto de caça, né, de correr, de perceber o perigo. Então, eles precisam ficar separados e cuidados para não colocar na natureza e morrer. Lá ficam livres e soltos. Os primeiros hóspedes do santuário são os elefantes Ramba e duas elefantas, Guida e Maia. O projeto está sendo realizado pela ONG SEB, Santuário de Elefantes do Brasil. Muito legal essa iniciativa dessa ONG, de cuidar dos elefantes que já não conseguem mais voltar para a natureza. Aqui tem um infográfico. É um gráfico de informações. Então, tem várias informações de vários animais diferentes. Ó, infográfico. Certo? Ó, infográfico é um gráfico que fornece informações, usando imagens e pequenos textos. Há infográficos sobre diferentes assuntos. Veja o infográfico Grandes e Pequenos, que apresenta informações sobre o ser humano e outros animais, inclusive o elefante. Então, vou dar uma lidinha aqui nesse infográfico. Grandes e pequenos, com proporções gigantescas ou tão minúsculos que conseguem passar pelo buraco de uma agulha. Os organismos recordistas em tamanho encontram seu próprio jeito de sobreviver no mundo. Aí tem um balãozinho aqui apontando para o elefante, está falando do elefante. Um fungo gigante de uma espécie... Peraí. Um fungo gigante de uma espécie de cogumelo recobre área de 8,9 km². No estado americano de Oregon, é o maior organismo vivo conhecido. Aí tem a girafa. Tem o avestruz, tem o ser humano e tem o cavalo. Ó, o ser humano padrão fica pequeno quando comparado aos animais mais altos do mundo. No topo da escala estão as girafas, que podem atingir mais de 3 vezes a altura de uma pessoa mediana. Então, olha a altura que pode chegar uma girafa, 6 metros de altura. Então, quando a gente fala que o elefante é o maior animal terrestre, ele é o maior de largura, de peso, né, e tudo mais, mas de altura é a girafa. Só que ela é mais leve, mais ágil que o elefante e mais curtinha também. Aqui embaixo. Além das imagens e dos textos, os números, conteúdo da disciplina de matemática, também nos ajudam a comparar os elementos presentes em um infográfico. Então, a gente usa a matemática para tudo, né? Os números estão presentes em todos os lugares, em todas as matérias. No livro de português, a gente acaba estudando matemática, vai fazendo uma interdisciplina que se chama, né? Que vai ligando uma disciplina à outra. Observe os números e outras informações presentes no infográfico acima e compare o tamanho da figura do ser humano com o tamanho dos outros animais. Converse com os colegas sobre as conclusões. Então, está falando para a gente observar aqui, ó. O homem é o menor que tem nessa imagem. Ele tem 1,80 m. Ainda é um homem alto, né? E perto da girafa e do elefante, ele fica minúsculo, não chega nem perto do tamanho desses dois. Mas, perto do avestruz e do cavalo, ele até consegue
ficar mais ou menos no mesmo patamar. O cavalo, óbvio, é um pouquinho maior, mas ainda assim consegue ter uma relação melhor do que com um elefante, né? Ou uma girafa. Página 93. Língua e usos e reflexão. Adjetivos e locuções adjetivas. A gente já viu isso. Adjetivos são o que qualificam o substantivo. Então, o substantivo é menina. Menina bonita. Bonita é o adjetivo. Aí o substantivo é boneca. Boneca de pano. O de pano é uma locução adjetiva, porque tem duas palavras. Certo? Isso a gente já viu bastante. Vamos recordar os adjetivos e as locuções adjetivas? Para descrever o elefante, então presta atenção, o substantivo é elefante, vamos falar das características dele. Os autores dos textos precisam empregar adjetivos e locuções adjetivas. Adjetivos e locuções adjetivas são palavras ou expressões usadas para caracterizar os nomes, isso é, os substantivos. Então, eles estão caracterizando, colocando características no assunto principal, no sujeito principal, que é o substantivo. Escreva no quadro os adjetivos e as locuções adjetivas que caracterizam cada substantivo que apareceu nos textos que você leu sobre o elefante nessa unidade. Então, tem aqui, ó, os elefantes têm, aí tem os substantivos, memórias, orelhas, presas e tromba. E do lado tem o espaço para vocês colocarem os adjetivos. Pode ser uma palavra só ou podem ser duas, por exemplo, de alguma coisa. Aí tem aqui, por exemplo, memória. Como que é a memória do elefante? É boa ou é ruim? Aí você vai colocar aí. Como são as orelhas do elefante? Como que são as orelhas dele? Você vai colocar aqui. As presas do elefante, elas são feitas de quê? Vamos voltar aqui para ver se vocês conseguem lembrar. Na página 84, no verbete do dicionário, aqui, ó, página 84, essa parte aqui do verbete do dicionário, vocês vão achar do que são feitas as presas dele, tá bom? Vocês vão colocar aqui. E a tromba também, vocês já sabem como que é a tromba do elefante, só vocês colocarem as características. Há também outras formas de indicar características daquilo a que nos referimos. São os graus das palavras. Presta atenção. Ó, vamos virar a página e falar do grau das palavras. Última página 94. Atividade oral escrita. Vamos estudar o grau da palavra lagarto. Não é largarto, viu? É lagarto. Só tem o R depois do H. Como poderíamos alterar a palavra lagarto para expressar a ideia de que se trata de um lagarto muito grande? Até aqui embaixo tem já, então é fácil de vocês saberem, ó, lagartão. Então, lagarto muito grande é um lagartão. E se fosse um lagarto muito pequeno? Um lagartinho, né? Já tem escrito aqui embaixo, um lagartinho, um lagarto e um lagartão. Ó, essas variações de forma normal das palavras indicam os graus aumentativo e diminutivo, que apontam a variação dos tamanhos das coisas. Então, aumentativo já está falando aumenta e diminutivo também já está falando diminui. Assim, há três formas de indicar o tamanho. Observe, o diminutivo, que ficou lagartinho, a forma normal, que é o lagarto, e o aumentativo, que ficou lagartão. Aqui embaixo, escreva nos quadros abaixo o diminutivo e o aumentativo dos substantivos indicados. Então, tem aqui elefante, rato e orelha. Você vai colocar no diminutivo e no aumentativo. Elefantinho e elefantão. Aí vai ver o rato e a orelha no diminutivo e no aumentativo. Tá bom? Essas são as atividades de hoje. Eu achei bem tranquilo, bem fáceis. Acho que vocês vão terminar bem rapidinho, mas qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Beijos, bom estudo e até amanhã.